Então, pessoal, eu estava vendo uma notícia envolvendo essa influenciadora aqui. Eu acho que dá para você falar que a Tayane Smith seria uma influenciadora, né? Não sei se você se lembra, mas no ano passado ela havia entrado numa polêmica aí, né? Com um jovem que com ela havia subido aquele Pico Paraná, né? Ela, do que havia demonstrado, seria uma espécie de aventureira, né? Tanto é que quando ocorreu essa polêmica aí, né? Quando ela meio que havia abandonado o cara, né? E o cara ficou perdido na mata por 5 dias, certo? Ela havia sido chamada de Dora Abandoneira, né? Ao invés de Dora Aventureira, é Dora Abandoneira. Aí tá, ela que não é do Paraná, ela é de Manaus, né? Do Amazonas, né? Voltou para lá, né? Ela havia voltado para lá e havia justamente, né? Investido nessa carreira aí de influencer. É claro que com isso aí ela seguiu, digamos assim, o hate, né, de algumas pessoas, que inclusive elas povoam os comentários do perfil dela no Insta, né. Também tem gente que pessoalmente não havia se dado bem com ela, né. Ela está estudando, está fazendo faculdade, eu acho que para medicina, não, eu acho que era para biomedicina, né. Ela já havia tretado com algumas alunas lá, né, colegas de classe dela, certo? É uma pessoa, digamos assim, polêmica, e ela viu que polemizar dá dinheiro, né? Polemizar dá dinheiro. Aí, né, para chamar ainda mais a atenção do pessoal, né, ela, meses após a tragédia, não, o cara não morreu, não, ele havia sido abandonado por ela, né, na mata, né? Ela volta para o Paraná, certo? E inclusive pelo vídeo qual eu havia visto, né, dela, né, ela meio que dá uma indireta, né, pro cara que havia acompanhado ela, que ela havia posteriormente abandonado, né. O Roberto, né, chamado de Betinho, se bem que o pessoal na internet chama ele de Betinha, né, já que ele havia sido beta. Né, mas ele havia falado em uma entrevista aí, né, num desses programas estilo podcast, que até queria ficar com ela, certo? Mas quando ela havia demonstrado o contrário, né, ele não ficou insistindo, né, ele parou por aí. Mas por outro lado, ela havia dito também numa outra conversa, ela, de que tentou ali instigar o cara, né? Teve uma situação ali onde ela havia ficado completamente nua, certo, para ele. Mas eu acho que o Betinho aí, tanto, né, por ser um cara educado, né, tanto por não ter aquela imoralidade, né, de que a gente poderia ver de pessoas que são abusadoras, né? Não sei. Cara, veio logo na minha cabeça a lata do Arthur Mamãe Caguei, né? Veio logo, certo? Ele, né, não investiu. Ele não investiu. E ainda talvez poderia ter aquele pensamento de que, olha só, não vou justamente cair na casinha que ela está preparando para mim, porque eu não quero ser acusado, né, de assédio, de estupro, de tentativa de estupro ou algo do tipo. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, meu primeiro pronunciamento na internet sobre o que aconteceu no Pico Paraná. Pro Roberto, vamos se abraçar pra gente se esquentar, né? Na hora de dormir a gente se abraçava, né? E como eu falei, o Roberto foi totalmente respeitoso em relação a isso, gente. Ele não me tocou em nenhum momento e ele até tentou, né? Mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar, eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra mim e falei, não, Roberto, não faça isso. Eu falei, eu não quero. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe a sua mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital dele, eu falei, não quero que nem você encoste seu órgão genital no meu corpo. Aí eu botei o bobojaco por trás do meu corpo pra não ter contato. E tá, até aí tudo bem, gente. Muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho... eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa, porque ele não me tocou nem nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. E em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Foi eu, porque não vou mentir não. Eu fui lá pra cima com o intuito de relaxar, né, meu corpo, me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança nem nada pra uma mulher, entendeu? Então,
E mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. E eu dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a vir com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada. Tipo, nem na minha frente ele quis se trocar também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Certo, eu acho que talvez isso aí pudesse estar na cabeça dele também, né? E apesar disso, né, a polêmica havia dado algumas boas oportunidades para ele. Ele havia protagonizado algumas propagandas, certo? Ele havia ganhado, obviamente, dinheiro com isso, né? E a irmã dele também havia tentado pegar uma quirerinha da fama dele, certo? Mas havia falhado miseravelmente. Mas aí tá. A Tayane aqui, né? Ela voltou pro Paraná sabendo que está encrencada com a justiça de lá. Porque o pessoal está querendo que ela pague, né, uma indenização tanto para o moleque, né, para o Betinha lá, que já havia dito que não, eu não preciso disso, certo? E, inclusive eu acho que mesmo se ele não tivesse sido beneficiado, né, feito as propagandas lá, eu creio que sendo uma pessoa correta, a qual ele já havia demonstrado sê-lo, né, ele não se aproveitaria disso, não pegaria a indenização que estão pedindo para a Tayane, né? Além dela ter que pagar uma indenização para ele, ela teria que pagar uma indenização para o Corpo de Bombeiros, né? Que se mobilizou, né, em busca do cara. Por mais que não tivesse achado ele, né? Os caras, né, moveram mundos e fundos na mata para tentar justamente achá-lo, né? Mas enfim, cara, ela voltou provavelmente não pela justiça, mas para reacender essa polêmica, porque viu que, olha só, sem isso aí não tem como eu aparecer mais, não tem como eu possivelmente, né, ganhar dinheiro com isso aí, né? Então vamos ver esse vídeo aqui, nesses shorts, aqui ó, Tayane Smith, que abandonou o Roberto Farias, mais conhecido como Betinha, o Beta da Montanha, né, no Pico Paraná, volta a Curitiba. Vamos ver. Oi, gente, bom dia. Olha onde eu estou. Sim, gente, o meu destino é Curitiba. Cheguei com minha barraca, mochila, para novas aventuras no sul. Gente, estou em Curitiba no cavalo babão, gente. Que loucura. Agora, gente, eu vou em busca de um hostel. Eu estou em busca de um hostel. E olha quem eu encontrei aqui, ó. Gente, eu vou em Caprichoso Garantido. Tá o Caprichoso dançando, gente. Eu acho que eu vou entrar embaixo do Garantido e dançar ali também junto com ele. Fazer essa rincha aí. Então é isso, aí ela também havia aproveitado e dado uma entrevista, né? Aqui, Tayane fala sobre as consequências dela, ela chorou, né, e tudo, né? Vamos ver aqui o que aconteceu com Tayane Smith, 13 dias, né? E claro, né, os fofoqueiros do Não Adivinho, né, fizeram um vídeo sobre. Eles inclusive fizeram diversos vídeos ali sobre a treta envolvendo a Bianquinha 182 e o Super Xandão, né, também, né? Diversos vídeos, cara. Talvez esses malucos aí não trabalhem, né? Após abandonar amigos, justiça não localiza Tayane Smith no Paraná. E isso aqui, né, já foi lá no Amazonas, né, dela dançando, né? Fazendo dança de funk e um show de música eletrônica. Mas vamos ver essa entrevista aqui, ó. Entrevista exclusiva com Tayane. Aqui, ó, Record do Paraná. Tayane quebra o silêncio e conta como a vida mudou após suspeita. Tá ok. Vamos ver. Lembra dela?
Põe a imagem dela aqui na tela pra mim. Você lembra dessa moça aqui? Claro que você lembra, ela ficou famosa no Brasil inteiro. Quem é ela, Riva? A Tayane. A menina que tá aí, ó, que subiu com o Robertinho lá no Pico Paraná, em que a investigação apontou que ela teria deixado o Robertinho lá pra trás, ele se perdeu, desceu pelo outro lado e 3 dias depois foi encontrado lá em Antolina, lembra? Agora, o Ministério Público está cobrando quase 10 mil reais dela por toda a situação que aconteceu lá. Gasto com bombeiro, tudo isso. Até pelas coisas ambientais. Então, o Ministério Público ainda não achou essa menina. Ela saiu de Manaus e veio aqui para Curitiba, veio compor um advogado aqui para defendê-la. O Balanço Geral conversou com ela com exclusividade. A Tayane resolveu quebrar o silêncio. É uma entrevista exclusiva que você vai ver aqui no Balanço Geral com o Thiago Silva. A história do Robertinho parou o Brasil inteiro, você vai se recordar, foi há 7 meses. A Tayane chorou e fez Beta da montanha. algumas revelações. E contou como a vida dela mudou desde então. Mas tem um alerta. Acusações que ela faz, que só quem pode responder é o Robertinho. Cara, mas a entrevista a qual ela havia dado, né, meses atrás, ela havia dito que o Betinho aí não tentou nada, cara, né, com ela. Não tentou nada. Seria a palavra de um contra o outro. Thiago Silva, é com você, é exclusivo. Balança. Hoje Tayane carrega um peso. Na universidade, nas ruas, em todo lugar, ela ficou conhecida. E o pior é que essa jovem aí, ela é magra, né, e tem a cara cheia, cara. Igual uma gorda, bicho. Uma mulher que abandonou o amigo. Com isso, ela desenvolveu uma depressão profunda e agora tem pensamento suicida. Eu não creio nisso aí não, bicho. Porque se você pegar os vídeos dela lá no Insta, é diferente. Ela demonstra um estado de espírito diferente, cara. Por mais que, ok, você possa dizer que, mas acontece que aquilo ali não quer dizer nada, até porque o Instagram, ele é cheio de falsidade, né? As pessoas, muitas delas mostram ali o que elas talvez não sejam pessoalmente, né? Ou então o que elas sintam naquele momento. Ok, tem isso também, mas eu creio, cara, que esse negócio de depressão, eu creio que ela não esteja sofrendo isso aí, não. Ela está estendendo a polêmica, né? Ela viu que sem isso não tem como ser notabilizada por mais pessoas, né? Inclusive, eu até fiquei meio surpreso do feminismo, né, não ter abraçado essa menina, cara. Eu fiquei surpreso com isso aí. Se bem que o que ela havia feito, né, bom, até poderia dizer, isso aqui todo mundo acharia ruim, mas o feminismo, ele força muito a barra, mesmo quando a mulher, ela havia feito algo ruim. Eles sempre tentam buscar uma justificativa. Só que no caso da Tayane aqui, né, ela havia dito, né, vou falar aqui de novo, numa entrevista posterior, havia dito que, olha só, o Betinha lá, né, o Beta da montanha, não havia tentado nada contra mim em relação a me abusar, não havia tentado nada. Então, só disso aí, se bem que quando ela havia dado essa entrevista, né, ela já tinha saído do Paraná, né, e tudo mais, né, dava um tempo pro pessoal feminazi, né, mover suas teorias aí como se fossem verdade. Isso aí não havia acontecido, aparentemente não. Tô vendo a situação assim de fora, né. Vamos lá. O sofrimento é grande. Eu sofro bastante perseguição. Muitas pessoas me ameaçam, fazem juramentos, né, sem saber da história. Eu recebi até mensagens falando ansiosa pelo teu suicídio, quando que tu vai tirar tua vida. O advogado... Mas obviamente isso aí iria acontecer, cara. Isso aí iria acontecer, né? Depois, quando você saiu de lá, inclusive saiu de lá sem o mínimo remorso pelo que havia acontecido com Betinha, né? Pô, o pessoal havia ficado mais puto ainda contigo, pô, né? A primeira demonstração de que você
aparentemente não sentiu nada, né, perante o sofrimento dele, que poderia sim morrer, né, na mata, foi que você abandonou o cara. Em segundo lugar foi, você não demonstrando nenhum remorso posterior também, né, quando você já estava em Manaus, né, quando você estava tentando levar uma vida normal, certo, com sorrisos e tudo, o pessoal ficou puto contigo ainda mais. Né? E claro que a galera iria fazer esse tipo de mensagem contra você. A Tayane já procurou o Ministério Público para defender sua cliente e contesta as multas aplicadas a Tayane ao longo de todo esse processo. Nós, de pronto, juntamos a petição dizendo que não aceitamos nenhum tipo de acordo com o Ministério Público. Nós vamos nos defender e a verdade virá à tona, como está vindo. O Ministério Público oferece um acordo para ela de restituição de valores aos bombeiros, de serviços comunitários no Corpo de Bombeiros por 3 meses e, pasme, uma indenização à vítima desse caso, ao Betinho, que sempre se coloca como um coitado. Vi recentemente, inclusive, uma entrevista do advogado dizendo, olha, nós não queremos nada, mas nunca peticionou nos autos dizendo que efetivamente não queria nenhuma indenização. Para o advogado, Tayane também é uma vítima dessa história. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Mas foi comprovado que ela abandonou o cara, ela havia abandonado o cara lá. O cara tava com dificuldade, né, na subida. Aí abandonou o cara lá. Inclusive ela subiu o pico com outras pessoas, né, não? Eu vou ter que rever aquela entrevista lá. Mas de qualquer forma, né, o sujeito, ele ficou sozinho na mata por 5 dias, cara. Por 5 dias. Certo? E a gente sabe muito bem que a mata do estado do Paraná não é igual à floresta amazônica, né, e tudo mais, mas assim como o biólogo Henrique havia dito, né, a não ser que tenha sido plantada pelo homem, cara, você dificilmente não, você não vai encontrar frutas, certo? Geralmente na mata, na mata fechada, né, o que você tem ali é carne para comer, carne de outros animais para comer, certo? Eu acredito que nos 5 dias ele deva ter sofrido, e ainda mais no Paraná, cara, que é um estado de clima temperado, que é frio, não é igual o estado do Rio de Janeiro, Ok, tá certo que o Rio de Janeiro tem algumas cidades ali, algumas regiões ali de serra, né, e tudo de altitude considerável, mas, cara, Paraná é outra coisa. Você pode sofrer bastante com o frio de lá, né? E se fosse na floresta amazônica, mais ainda, não frio, né? Mas as condições seriam muito mais difíceis, cara. Aparentemente sim, né? Então vamos continuar. Machismo estrutural, o entendimento de que a culpa vai sempre... Oi? Peraí. Vi recentemente, inclusive, uma entrevista do advogado dizendo, olha, nós não queremos nada, mas nunca peticionou nos autos dizendo que efetivamente não queria nenhuma indenização. Para o advogado, Tayane também é uma vítima dessa história. Nós precisamos entender que ela era só uma menina, 18 anos. Há um machismo estrutural, um entendimento de que... Vai se lascar, bicho. Vai se lascar, bicho. Você vem meter essa, cara. E o pior, a Tayane Smith, ela nem feminazi do que eu havia sacado dos vídeos dela, né? Ela tá cagando pra esse tipo de coisa. Assim como é o brasileiro médio, né? Ele caga pra questões aí envolvendo ideologia progressista, né? A maior parte sim, né? Felizmente, né? Ainda, né? Certo? Mas, vai meter essa aí pra... É brincadeira, bicho. É um dos motivos nos quais reclamam tanto de advogado, cara. Isso, a advocacia é um ramo, né, profissional amaldiçoadíssimo, cara. Amaldiçoadíssimo, porque eu acredito que se bobear, nem esse maluco crê, né, nessas questões aí de machismo estrutural, cara. Se acredita, ele com certeza deve pensar, olha só,
ainda assim, né, a feminista média, ela vai me considerar como agressor, abusador em potencial. Ela vai preferir muito mais encontrar uma outra mulher em uma rua escura do que um homem. Um cara que, como a gente sabe muito bem, né, poderia ter condições de protegê-la, né, muito mais do que uma outra mulher. Cara, ridículo demais, cara. E também mete essa, obviamente, para ganhar dinheiro e notoriedade também. Isso aí até me fez recordar, né, de que lá no Big Brother Brasil, você teve alguns casos ali envolvendo polêmicas, né, envolvendo supostos assédios, né, supostas agressões, né? E a polícia interviu, né, e tudo mais. Cara, o pessoal queria aparecer no meio. Queria aparecer porque se a intenção era você dar uma prensa pelo que havia acontecido ali, não seria melhor você cortar logo o mal pela raiz, cara? Ou você acha que o que o Big Brother Brasil poderia ter feito, né, de edificante para a população, cara, desses, 20 e tantos anos para cá? Porque essas polêmicas não ocorreram, né, tão tarde assim. Se você pegar o que desde a primeira edição, que foi em 2001, eu acho que foi em 2001, até aqui, cara, rolou muita coisa polêmica, cara, muita coisa, né? Se bem que em alguns casos havia sido polêmico por conta, né, de intervenções da própria emissora, né, e a mídia, a grande mídia como um todo havia reforçado, né? Mas, cara, dá para você exercer a sua profissão sem se vender, cara, sem se vender pra porcaria que tá aí. Mas no caso o advogado aqui, né, ele resolveu fazer o contrário. A culpa vai sempre cair sobre a mulher. Nesse caso não foi diferente, né? Culparam a mulher e elevaram a quase um santo. Ela abandonou o cara, é um fato. O pessoal tá puto com isso. E eu não posso dizer que eles não tenham razão, cara. Eles tiveram razão, certo? Tiveram razão. O bom do Betinho aí, né, é que ele conseguiu reverter essa situação triste, né, em uma situação boa, envolvendo, obviamente, né, propagandas, dinheiro. Ele saiu vencedor, ele saiu por cima de tudo, certo? Ele saiu por cima. O tal Betinho. Tayane ficou 7 meses longe de Curitiba. Voltou para a família. Até tentou levar uma vida diferente. Ficou 7 meses longe de Curitiba. Ela não é de Curitiba, pô. Ela é de Manaus, cara. Ela é de Manaus, né? E até onde sei, ela não tem nenhum parente em Curitiba também. Ela não tinha relações estreitas com o estado do Paraná. Mas tudo é muito difícil para ela. Você começou uma faculdade de biomedicina? Eu fiz um período de biomedicina, só que eu era muito perseguida na faculdade. Lá? Pô, mas tem vídeo lá do Insta você debochando de uma mulher lá que tava discutindo contigo. Então não mete essa não. Você tava se divertindo com a situação, porra. Como é que eram essas perseguições? O que acontecia lá? Elas ficavam me acusando que eu tinha abandonado ele. Ficavam falando pra eu ir embora da faculdade, pra eu fazer uma trilha, que era pra eu desistir da faculdade. Eu não era bem-vinda lá. O Roberto, em nenhum momento, usa a rede social dele para me defender, falar bem assim, ela não aconteceu omissão de socorro, ela ficou todo o tempo na base colaborando com as investigações. Ela, como ele falou no hospital, eu fiquei sabendo que ela foi me buscar, foi ajudar, me procurar. Tayane resolveu voltar para começar uma vida nova, provar que não é essa pessoa que falam dela
faz 7 meses sem parar nas redes sociais. Acho que as pessoas sejam mais educadas, tenham mais consciência do que falam e do que desejam para as outras pessoas. Gente, vamos lá. Essa história repercutiu demais. Ela faz algumas acusações e se defende também. Ela fala, eu não abandonei ele lá. Ele que se perdeu, essa coisa toda. Você está vendo aí. Algumas acusações que ela fez, nós não colocamos no ar ainda. Mas nós vamos colocar. Por quê? Porque a RIC Record trabalha com jornalismo responsável. Nós vamos buscar o posicionamento do Betinho. Nós vamos mostrar para ele e falar, olha essa acusação que ela faz. Olha essa outra acusação. Acusações que são graves, tá? O que você tem a dizer, Betinho? Porque nessa hora nós temos que colocar os dois lados da história. A gente não pode ficar com o lado só. Essa novela não chegou ao fim, essa novela continua e nós vamos trazer os outros capítulos para você aqui no Balanço Geral. Mas o que eu posso te adiantar, e aí você confia na verdade do Balanço Geral sempre, na verdade que eu sempre tive com você, é que são acusações graves, que antes não apareceram lá há 7 meses, mas que aparecem agora. Que acusações são essas, você vai ver no nosso programa, mas antes o Betinho vai ter que responder se ele quer falar ou se não quer falar, e a gente vai trazer tudo no ar. Essa é uma obrigação com o jornalismo responsável. Essa novela tem mais capítulos. E aí, para de atacar a moça, né? Acho que a história já foi, né, pessoal? É, vida que segue, vamos embora. Todos os personagens dessa história não precisam mais ser atacados, né? E se bobear, cara, eu acho que a Tayane também tá cavando uma vaga pra algum reality show, cara. Ou pro BBB. Não, eu acho que no BBB não. Mas ela seria chamada pra Fazenda, né? Ou ela, ou o próprio Betinho, né? Mas enfim, pra fechar esse vídeo, né? Então, na minha opinião, a Tayane Smith, ela quer mais fama, cara. E ela vai perturbar esse Betinho aí, né, pra tentar ver se, né, ela vai arrastar o cara pra isso. Ela vai arrastar o cara pra isso. Aí eu quero ver como é que ele vai agir, né? Certo? Eu acho que por um lado vai ser até bom, porque ele vai ganhar mais dinheiro, né? Certo? Agora de resto, bicho. De resto, aí eu não sei. Então é isso, pessoal.